Olá, meu nome é Débora, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, do Departamento de Produtos Farmacêuticos. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas C, Biotecnologia Farmacêutica, Medicamentos Biológicos. Esta aula está protegida pela Lei de Direitos Autorais, segue o documento de advertência legal, o qual já foi apresentado para todos os alunos. Gostaria de destacar que, entre outras ações que estão descritas no documento de advertência legal, é proibido copiar e divulgar qualquer tipo de conteúdo desta aula. Bom, o que nós vimos na nossa disciplina até agora? Nós verificamos como que podemos fazer o desenvolvimento da linhagem celular. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, linhagens celulares de mamífero, nós podemos utilizar bactérias, leveduras, que são modificadas geneticamente de forma que elas contenham o gene que codifica a biomolécula-alvo, o nosso biofármaco. Bom, após o desenvolvimento da linhagem celular, a gente tem aquela etapa de criação, de desenvolvimento do banco de células mestre, banco de células de trabalho. Em seguida, com essas células, o que a gente vai fazer então? O processo de cultivo celular, quando a gente fala de células de mamífero, ou o processo de fermentação, quando falamos de bactérias, de leveduras. A partir do cultivo celular, o que a gente vai obter? A gente vai obter o meio de cultivo, o meio cultivado, né? Que é o meio que contém as células. E nesse meio, a gente vai ter o biofármaco. O biofármaco ele vai poder estar presente ou diretamente no meio de cultivo, no meio líquido, ou ele pode estar presente dentro da célula. Nós vamos ver isso hoje. Bom, com esse meio de cultivo, com o meio cultivado, qual que vai ser a próxima etapa, então, que precisamos fazer para que a gente consiga obter a nossa proteína-alvo? A próxima etapa consiste na recuperação e na purificação da biomolécula-alvo, que é o processo downstream. Em artigos, a gente vai encontrar esse termo de processamento downstream, que consiste nas etapas de recuperação e purificação da biomolécula-alvo. Qual que é o objetivo dessa etapa? O grande objetivo é que a gente consiga obter a biomolécula com um grau de pureza e formulação requeridos a partir do meio no qual ela foi produzida. Então, aqui a gente tem o bioreator, em que a gente vai fazer o cultivo celular. A partir disso, aqui nesse meio, seja no meio ou seja dentro da célula, a gente vai ter a proteína-alvo. Aqui no nosso exemplo é a eritropoietina. A estrutura tridimensional da eritropoietina está representada em verde, a superfície dessa macromolécula em amarelo. E aqui, essas esferas verdes são as cadeias de carboidratos que são ligadas na eritropoietina. Ela apresenta 3 cadeias aqui de carboidratos. E esse daqui em azul é a estrutura tridimensional do receptor, que é presente na superfície da célula progenitora, na medula óssea, e aí a partir dessa interação é que vai ocorrer a diferenciação em glóbulos vermelhos. Bom, então a eritropoietina ela vai ter que ser purificada a partir do bioreator, né? A partir do meio de cultivo do bioreator, e ela também vai ter que ser colocada em uma formulação adequada para que ela consiga manter a sua atividade biológica, a sua estrutura, para que ela fique estável e possa ser utilizada como biofármaco. Para cada biomolécula, a biomolécula que a gente fala aqui é o nosso insumo farmacêutico ativo, que é o biofármaco. Bom, para cada tipo de biomolécula, para cada proteína que a gente vai utilizar como biofármaco, a gente tem que ter uma estratégia para isolamento e purificação. Ou seja, a gente não tem uma estratégia geral de purificação e de recuperação que pode ser aplicada para qualquer biofármaco. Então, isso vai ter que ser desenvolvido. Então, primeiro a gente tem a escala de laboratório, em que todo o processo vai ser estudado até chegar em um processo que seja eficiente para a purificação daquela biomolécula. E aí, a partir dessa escala laboratorial, isso vai passar para uma escala piloto e depois para uma escala industrial. E nesse processo, ajustes vão precisar ser feitos. Então, isso aí sempre vai ocorrer, normalmente vai ocorrer, né? Esses ajustes quando a gente passa de uma escala para outra. Então, a gente tem que definir uma estratégia que seja eficiente para cada proteína que a gente quer purificar. Então, se a gente vai fazer a purificação da eritropoietina, é diferente do processo que é utilizado para a purificação da insulina, que é diferente da estratégia de purificação do adalimumab,
Então, as estratégias são diferentes, ok? Não tem um procedimento geral. Quando a gente pensa no desenvolvimento dessa estratégia, quais são os pontos que precisamos considerar? Precisamos, então, analisar as características da proteína. Então, se a proteína é um anticorpo, se a proteína é uma glicoproteína. Aí, só fazendo um parênteses, os anticorpos são glicoproteínas, mas como eles são uma classe bastante importante, a gente sempre costuma falar anticorpo, mas aí a gente sempre tem que lembrar que os anticorpos são glicoproteínas, mas são glicoproteínas que são capazes de interagir especificamente com um antígeno. Então, a gente tem que saber se é um anticorpo, se é uma glicoproteína, né, mas não é um anticorpo. A gente tem que ter essas informações, porque a partir dessas informações a gente já vai conseguir propor determinadas estratégias. Por exemplo, se é um anticorpo, ele é capaz de interagir com o antígeno. Então, a gente pode pensar em uma cromatografia em que a gente aplique a interação do anticorpo com o antígeno. E aí a gente consegue facilitar o processo de purificação. Outra questão são os sistemas de expressão. Então, por exemplo, se a gente pensa numa expressão em bactéria, geralmente a proteína ela vai ficar presente dentro da célula. Se ela vai ficar presente dentro da célula, a gente vai precisar de acrescentar uma etapa de rompimento celular. Agora, se a gente pensa em células de mamífero, na grande maioria das vezes a proteína ela já vai ser exportada diretamente para o meio de cultivo. Então, a gente não vai precisar de lisar a célula. Então, a gente tem que avaliar isso também. Componentes do meio de cultivo. Por exemplo, eu falei com vocês que era comum a utilização de soro animal, como soro bovino. Isso agora já está tendo uma grande diminuição no uso, né? As agências regulatórias já recomendam que não seja mais utilizado soro bovino, e a gente já tem meios de cultivo livres de soro. Mas assim, eu só queria usar como exemplo, porque no soro bovino a gente tem uma grande quantidade de albumina, e aí a albumina vai atuar como uma impureza, como um contaminante. Se a gente sabe disso, a gente já pode implementar estratégias para poder eliminar a albumina. Outros fatores que precisamos considerar são os seguintes. As principais impurezas a serem eliminadas, né, como o exemplo que eu acabei de dar, e o uso final da biomolécula-alvo. Isso aqui vai ser bastante importante. A gente está falando aqui sobre biofármacos. Mas é interessante também informar o seguinte, que esses procedimentos de purificação, eles podem ser utilizados para purificação de proteínas que vão ter outras finalidades. Então, por exemplo, proteínas que vão ser utilizadas em estudos estruturais, elas também têm que ser purificadas. E aí, nesse caso, o que acontece? A pureza a ser alcançada é um item muito importante. Quando a gente pensa em biofármacos, quando a gente vai ter a aplicação terapêutica da proteína, a pureza do produto vai ser sempre primordial. Principalmente porque, quando a gente pensa em biofármacos, a grande maioria vai ser utilizada por via de administração parenteral. Então, o grau de pureza tem que ser elevado. E na maioria das vezes são requeridos graus de pureza acima de 99,9%. A gente não pode ter a presença de contaminantes quando a gente pensa em biofármacos. E o grau de pureza ele é elevado e tem que ser, principalmente se a gente considerar, se a gente lembrar que vai ser uso parenteral. Então, isso é extremamente importante. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em proteínas que vão ser utilizadas para ensaios estruturais. Anteriormente eu mostrei para vocês a estrutura da eritropoietina, que é a estrutura tridimensional da proteína. Aqui a gente tem a estrutura tridimensional de uma outra proteína, que é uma proteína do vírus SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Bom, mas voltando aqui na eritropoietina, aquela estrutura que eu mostrei para vocês, ela foi obtida através de uma técnica experimental. E para isso, aquela proteína ela teve que ser produzida e obtida em uma quantidade relativamente grande. Eu digo relativamente porque é uma quantidade que a gente utiliza para fazer os ensaios estruturais. Agora, se a gente pensar na quantidade dessa proteína que é produzida industrialmente como biofármaco, aí a quantidade é muito maior. Eu digo uma quantidade relativamente grande porque se a gente pensa, por exemplo, em proteínas que vão ser obtidas para outros tipos de ensaio, como ensaios enzimáticos, aí a gente precisa de uma menor quantidade de proteína comparando com a quantidade necessária para ensaios estruturais, para determinação da estrutura tridimensional da proteína.
Bom, então aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma proteína do SARS-CoV-2 que é a AMPRO. É uma protease que é presente nesse vírus. E aí essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, ela foi obtida a partir de uma técnica experimental. E como que essa proteína foi produzida? Ela foi produzida em E. coli. Então, o gene que codifica essa proteína foi inserido na E. coli. A E. coli produziu essa proteína e aí foi preciso purificar essa proteína. Bom, no caso dessa enzima, a gente tem que saber qual que é a finalidade, qual que é o uso. Nesse uso que eu estou falando com vocês de determinação da estrutura tridimensional, a gente também precisa de um grau de pureza elevado, mas esse grau de pureza ele não é tão elevado quanto a gente pensa na produção de biofármacos. Aqui a gente necessita de um grau de pureza acima de 95%. Quando a gente pensa, por exemplo, em ensaios enzimáticos, o grau de pureza ele pode ser menor, ele pode ser entre 80% e 90%. E aí, então, o que eu queria destacar para vocês é que a finalidade da biomolécula é muito importante para a gente saber o tanto de etapas que a gente vai ter que realizar durante esse processo de recuperação e purificação, para que a gente consiga atingir o grau de pureza adequado. Apesar de que cada biomolécula vai ter um processo de purificação específico, existem alguns pontos que são comuns ao estabelecimento ou ao desenvolvimento de qualquer processo de purificação de uma biomolécula, no nosso caso aqui, um biofármaco. Bom, quais são esses pontos que a gente tem que sempre analisar? A gente tem que sempre utilizar métodos de separação que sejam baseados em princípios físicos diferentes. Então, isso é extremamente importante. No processo, a gente tem que inserir, por exemplo, uma filtração, a gente tem que inserir uma cromatografia. Quando a gente pensa em cromatografia, a gente vai utilizar cromatografias que sejam baseadas em princípios diferentes. Então, por exemplo, uma cromatografia de afinidade, uma cromatografia de troca iônica. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir eliminar compostos que são diferentes. Quando a gente tem o meio de cultivo, o meio cultivado, que é a suspensão celular, a gente tem uma grande quantidade de elementos presentes ali. Quando a gente tem a lise das células, seja a lise das células porque a proteína está presente dentro da célula, ou no processo mesmo de cultivo celular, algumas células elas vão acabar se rompendo. E isso vai fazer com que o conteúdo intracelular seja todo liberado no meio, fazendo com que a gente tenha uma grande quantidade de DNA, de organelas, de proteínas, de carboidratos. Todos esses elementos eles vão ter que ser eliminados, de forma que a gente consiga obter somente a nossa proteína no final. E aí, se a gente utilizar métodos que baseiam em princípios físicos diferentes, a gente tem uma maior chance de eliminar os diversos componentes, as diversas impurezas que estarão presentes no nosso meio. Bom, é interessante também que a gente utilize métodos que explorem as maiores diferenças entre a proteína-alvo e as impurezas. É muito interessante quando a gente consegue estabelecer quais são as principais impurezas, né? E que a gente conheça as características dessas impurezas, porque aí a gente consegue propor métodos que vão conseguir separar de forma mais eficiente, porque a gente pode utilizar métodos que se baseiam em princípios físicos que conseguem separar proteínas com aquelas características diferentes que a gente consegue determinar. Além disso, é interessante que a gente faça a remoção dos contaminantes menos relacionados ao produto ou aqueles presentes em maior quantidade o mais cedo possível. Então, assim, na suspensão celular, a gente vai ter uma grande quantidade de elementos, como eu falei. Quando a gente pensa nos lipídios, nos carboidratos, são elementos que são diferentes. DNA, eles são bastante diferentes da nossa proteína. Então, nas primeiras etapas que a gente vai ter do processo de recuperação e purificação, a gente visa eliminar principalmente esses componentes. E aí depois a gente começa a eliminar os componentes que são estruturalmente mais similares com o nosso produto. E uma outra estratégia que a gente sempre considera é projetar a etapa mais dispendiosa para o final. Por quê? Quando a gente pega o meio de cultivo, o meio cultivado, ele apresenta um grande volume. À medida em que a gente vai começando a realizar as etapas de recuperação e purificação, a gente diminui esse volume. Então, a gente diminui e, ao mesmo tempo,
normalmente a gente tem uma concentração da proteína, mas o volume total ele é diminuído. De forma que a etapa que seja mais cara é melhor que ela esteja no final, porque aí o volume que a gente vai aplicar nessa etapa já vai ser um volume mais reduzido. Aqui nós temos um esquema geral de purificação de um produto biotecnológico, como um biofarma. Bom, então aqui no bioreator o que a gente tem? A gente tem o meio cultivado, que é uma suspensão de células. Essa suspensão de células, o que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira etapa que ela vai passar após o cultivo no bioreator? A primeira etapa consiste em um processo de separação sólido-líquido, que é denominado clarificação. Por que clarificação? Nessa etapa, a gente tem a separação das células do meio líquido. Então, quando a gente tem uma suspensão, em que a gente tem partículas sólidas no meio, esse meio ele fica turvo. Quando a gente faz essa separação das células e do meio, ou seja, do sólido e do líquido, a gente tem um meio, um líquido que fica menos turvo. Por isso que esse processo é denominado clarificação. E em seguida, o que a gente tem que pensar? Bom, a gente tem agora as células e a gente tem o meio clarificado. O que a gente vai utilizar? As células ou o meio? Bom, se as proteínas elas são produzidas e permanecem dentro da célula, a proteína de interesse. Se ela permanece dentro da célula, a gente vai precisar das células. Então, o nosso produto é intracelular. Se o nosso produto é produzido e é secretado para o meio, a gente vai precisar do meio líquido clarificado, que também é denominado sobrenadante. Então, o nosso produto a gente pode denominar como um produto extracelular. No caso de produtos de proteínas recombinantes que são produzidas em E. coli, que é a principal bactéria que é utilizada na indústria biofarmacêutica, as proteínas recombinantes, elas vão ficar presentes principalmente no citoplasma. Então, elas não vão ser secretadas. Na grande maioria das vezes, elas vão permanecer no citoplasma. Aqui a gente tem um esquema de um organismo procarioto. Então, as proteínas recombinantes, elas permanecem principalmente aqui no citoplasma, elas não são secretadas. Nesse caso, a gente vai ter que ter etapas adicionais para que a gente consiga purificar a macromolécula de interesse. Em que consistem essas etapas adicionais? Consistem no rompimento da célula, então a gente tem que promover a lise da membrana plasmática, da parede celular, da membrana plasmática, para que a proteína que está presente aqui seja liberada para uma solução. Quando a gente pensa em cultivo em células animais, na grande maioria das vezes as proteínas elas vão ser secretadas. Então elas já vão ficar presentes no meio de cultivo, a gente não vai precisar alisar a célula. E aí o que vocês acham? Qual o processo de purificação que vai ser mais complexo? A purificação de um produto intracelular ou a purificação de um produto extracelular? Então, o processo mais complexo é a purificação de um produto intracelular. Por quê? Quando a gente promover a lise das células, a gente vai ter a liberação tanto da proteína de interesse, quanto de várias outras proteínas, de lipídios, de carboidratos, e a gente tem também a liberação do material genético. Então, o processo de purificação ele vai ser mais complexo. Quando a gente pensa nos produtos extracelulares, no cultivo de células animais, por exemplo, a gente sempre vai ter uma taxa das células que vão acabar morrendo. E o conteúdo intracelular vai ser liberado também, mas aí a taxa é muito menor, porque a grande maioria das células elas vão ficar presentes sem estarem mortas, né, sem ser lisadas. Uma pequena parcela vai ser lisada e vai liberar o conteúdo para o meio, mas isso é em pequena parcela. De forma que o processo de purificação vai ser mais simples, porque a proteína de interesse já está presente no meio. A gente não vai ter que romper a célula, consequentemente não vai ser liberado todo esse conteúdo celular aqui. Bom, pensando então aqui no produto intracelular, após a gente ter as células, qual que vai ser a próxima etapa? O rompimento dessas células. Então, essas células que são obtidas por esse processo de clarificação, elas vão ser ressuspensas em um tampão, em uma solução tampão, e aí a partir disso a gente vai realizar o rompimento celular.
Depois desse rompimento celular, a gente vai obter um meio no qual a gente tem a presença da proteína de interesse, a gente tem a presença também de todo o conteúdo intracelular e a presença dos debris celulares, de forma que vai ser necessária uma nova etapa de separação sólido-líquido. E aí, nesse caso, qual que vai ser o objetivo? Vai ser a remoção dos debris celulares. A gente tem a remoção e, em seguida, a gente vai utilizar o quê? O meio líquido clarificado, o sobrenadante, no qual vai estar presente a proteína de interesse. Bom, então aqui no caso dos produtos extracelulares, a gente tem também, né, a utilização do sobrenadante, do meio líquido clarificado. Quais são as próximas etapas, então, que a gente vai realizar com esse sobrenadante, no qual está presente o nosso biofármaco? A gente tem, então, as etapas de recuperação, que também pode ser chamada de isolamento primário, purificação, que pode ser chamada de purificação intermediária, nesse caso, quando a gente pensa nessa ordem aqui, polimento ou purificação final e a formulação e o envase. Bom, essas duas etapas aqui, elas consistem em quê? Na verdade, qual que é o objetivo dessas duas primeiras etapas? Elas objetivam eliminar impurezas que apresentam características físico-químicas bem diferentes da proteína de interesse. Então, por exemplo, a gente vai conseguir fazer a eliminação de ácido nucleico, a eliminação de carboidrato, de lipídio. A gente também pode conseguir fazer a eliminação de proteínas que tenham características mais diferentes da nossa proteína de interesse. A etapa seguinte, que é a etapa... Não, na verdade, gente, nessa etapa aqui de purificação intermediária, a gente já consegue fazer a eliminação de proteínas que apresentam características mais diferentes da nossa, sim. Na etapa de polimento ou purificação final, é que a gente vai eliminar aqueles produtos que são mais parecidos com a nossa proteína. Então, por exemplo, proteínas que apresentam características muito similares à nossa proteína, ou então agregados da nossa proteína. A gente vai conseguir eliminar principalmente nessa etapa aqui de polimento ou de purificação final. E em seguida, o que a gente tem? A gente tem a formulação, que é a gente colocar a proteína em uma solução que seja adequada, né, para a administração e para a estabilidade dessa macromolécula, e o envase. Bom, agora a gente vai ver sobre os principais tipos de operações unitárias que são utilizadas. O que são as operações unitárias? Operações unitárias consistem nas etapas de um processo produtivo. Então, a gente vai ver, inicialmente, os principais tipos de operações unitárias que são utilizadas para o processo de separação sólido-líquido, que é denominado clarificação. Bom, um detalhe importante aqui é que cada uma dessas etapas que eu mostrei para vocês, por exemplo, aqui no caso de purificação intermediária, purificação final, essa etapa ela pode ser constituída de várias operações unitárias. Então, dentro, por exemplo, de purificação intermediária, a gente pode ter umas 4 operações unitárias ou mais. Alguns exemplos de operações unitárias que podem ser utilizadas para separação sólido-líquido consistem na filtração, e aí a filtração ela pode ser classificada em filtração convencional ou filtração tangencial, e centrifugação. São alguns exemplos que são utilizados. Bom, a filtração, ela baseia-se na separação dos sólidos líquidos em função do tamanho das partículas. A centrifugação, essa separação ela é baseada no tamanho e também na densidade das partículas. Falando então da filtração. A filtração, ela baseia-se na passagem de uma suspensão através de um meio filtrante, e aí a gente vai ter a retenção de determinadas partículas e a passagem do restante do meio. A filtração, ela pode ser denominada como convencional e tangencial. Qual que vai ser a diferença desses dois tipos de filtração? Na filtração convencional, a alimentação, ou seja, a entrada da suspensão de células, ela ocorre na direção perpendicular em relação ao meio filtrante. Então, aqui nós temos um esquema em que aqui a gente tem um meio filtrante, por exemplo, uma membrana. E aqui a gente tem a entrada da suspensão de células. Essa suspensão, ela passa através da membrana no sentido perpendicular. E a gente tem a aplicação de uma pressão nesse meio que está entrando para ser filtrado.
Nesse tipo de filtração, o que vai acontecer? A gente vai ter uma deposição contínua aqui nessa região da membrana de células e de meio. E isso faz com que a gente vá levando à formação de uma torta de filtração, que é formada pelo acúmulo aqui, tanto de células quanto do meio. E isso vai gerar uma maior resistência à filtração. Então, a membrana que está presente aqui, que é a membrana filtrante, ela já gera uma resistência à filtração. Quando a gente tem a deposição de células que vai se acumulando, a gente vai aumentar essa resistência. Então, a resistência ela não vai ser devido somente à membrana, que é o elemento filtrante. Ela vai ser também devido à presença desse acúmulo de células, que é denominado torta de filtração. Já na filtração tangencial, o que acontece? Nesse caso, a alimentação da suspensão de células vai ocorrer na direção paralela em relação ao meio filtrante. Então, aqui nesse esquema, a gente tem o meio filtrante, que aqui é uma membrana, e a passagem, a alimentação ou a entrada da suspensão de células, ela vai ocorrer na direção paralela à membrana, de forma que a gente vai ter uma diminuição desse acúmulo de células e de meio aqui nessa região da membrana. Isso vai, então, fazer com que a gente tenha um aumento da eficiência dessa filtração. Nesse caso da filtração tangencial, a gente tem a passagem das moléculas aqui, as moléculas que passam através da membrana, elas são obtidas nesse fluido que é chamado de permeado, e as células elas ficam presentes aqui, mas elas não vão se acumular. Acaba ocorrendo um acúmulo, mas é muito menor do que quando a gente compara com a filtração convencional. Então, a filtração tangencial, que vai ser o tipo de filtração que vai ser mais utilizado hoje, ela é bem mais eficiente do que a filtração convencional. E aí a gente consegue ter essa separação das células e a obtenção apenas do sobrenadante aqui nessa região, quando a gente pensa na etapa de clarificação, né? A filtração tangencial, ela tanto pode ser utilizada para que a gente consiga fazer uma separação das células do meio, e ela também pode ser utilizada quando a gente quer fazer, por exemplo, a separação de moléculas proteicas com tamanho diferente. Então, a gente quer promover, por exemplo, uma concentração da nossa proteína. A gente também consegue fazer isso. Nesse caso, a gente vai utilizar membranas que têm poros menores. E aí, a nossa proteína, juntamente com outras moléculas de tamanho parecido, de tamanho similar, elas vão ficar retidas e outras proteínas elas podem passar, de forma que a gente consegue ter uma etapa de purificação e ter também uma concentração da nossa proteína. Porque aqui a gente tem a passagem do meio e a gente consegue também concentrar. Então, a filtração tangencial, existem vários tipos, a gente tem microfiltração, ultrafiltração, e aí a gente pode utilizar não somente para fazer essa separação inicial das células, como também, posteriormente, nas próximas etapas, para a concentração da biomolécula, a gente também pode utilizar como etapa de purificação também, para que a gente elimine outras moléculas do meio. Isso vai depender do tamanho dos poros da membrana. E a centrifugação, que é o outro tipo de operação unitária que eu citei. As células em suspensão, elas vão naturalmente sedimentar por ação da gravidade. E aí, o que acontece? A gente pode utilizar a centrifugação, na qual ocorre o estabelecimento de um campo gravitacional centrífugo, para que a gente consiga acelerar esse processo de sedimentação. E a gente consegue promover a separação dos sólidos suspensos, e aí, para que a gente consiga, esses sólidos eles precisam de apresentar uma densidade maior que a densidade do líquido. Aqui a gente tem um exemplo de uma centrífuga, que é uma centrífuga de discos, que é utilizada em escala industrial. A gente tem aqui a entrada da suspensão celular, as células elas vão ficar retidas, a gente tem a aplicação de um campo centrífugo, então a centrífuga ela fica girando, aplicando essa força centrífuga, de forma que as células, os sólidos, eles vão ficar acumulando nessa região, e aí eles podem ser coletados por aqui, e o meio clarificado ele vai ser obtido através dessa região. Aqui nós temos um exemplo de um bioreator de padrão industrial, é um bioreator de 2 litros.
ele é um bioreator de bancada que é utilizado para escala laboratorial, mas ele pode ter uma ampliação de escala. Então, o processo produtivo que é desenvolvido utilizando esse bioreator, ele pode ser ampliado para uma escala piloto e para uma escala industrial. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é da tese de doutorado da aluna Marina, do Laboratório de Biologia Estrutural e Biotecnologia, do ICB aqui da UFMG. Então, aqui é o início do processo produtivo no bioreator. Esse bioreator ele vai consistir na última etapa do processo de fermentação. Antes disso, então, foi necessário fazer o inóculo das células em um meio de cultivo de menor volume para que as células recuperassem toda a capacidade metabólica. E aí, em seguida, essas células elas foram acrescentadas no bioreator juntamente com o meio de cultivo. Após alguns dias de fermentação, a gente vê que a gente tem um aumento a gente consegue visualizar aqui que o meio está bem mais turvo, então a gente tem uma densidade celular muito grande aqui no final do processo, que ocorreu por alguns dias. Qual que é a próxima etapa, então? A gente tem a suspensão celular e agora vai ser necessário fazer uma separação sólido-líquido. Nesse caso, a operação unitária que foi utilizada foi centrifugação, e a centrífuga é uma centrífuga diferente da que eu mostrei anteriormente. É uma centrífuga de escala laboratorial em que são utilizadas garrafas. Então, após a centrifugação, o que a gente obtém é isso daqui. Então, a gente tem aqui as células e aqui o meio clarificado. Nesse caso, a proteína de interesse ela permaneceu dentro das células. Então, o que a gente vai utilizar aqui agora são as células. Qual que é a próxima etapa, então, que a gente tem que realizar? A gente tem que promover agora o rompimento dessas células. Quando a gente promover, antes do rompimento das células, a gente vai descartar esse meio, porque a gente não vai utilizá-lo, então ele vai ser descartado, tomando todas as medidas necessárias, essas células elas vão ser ressuspensas em uma solução tampão. Após isso, elas vão ser lisadas, de forma que a proteína vai ficar presente agora no meio líquido. Então, nesse meio, a gente vai ter tanto a presença de proteínas, a gente vai ter a presença de debris celulares. Então, tem que ser realizada uma outra etapa de separação sólido-líquido. Então, pode ser realizada uma outra centrifugação. E aí, após essa segunda centrifugação, a gente vai utilizar agora o sobrenadante. Então, aqui está o exemplo desse segundo sobrenadante, no qual há a presença da proteína de interesse. Então, essa proteína ela vai seguir para as próximas etapas. Aqui nós temos o exemplo da centrífuga que eu falei para vocês de escala laboratorial. Então, aqui são utilizados tubos com volume de 50 ml, aqui já são tubos maiores. No caso dessa centrífuga, ela pode utilizar garrafas de até 2.000 litros. Então, a capacidade dela é bem maior. No caso da garrafa que eu mostrei para vocês anteriormente, para centrífuga, é uma garrafa que pode ser utilizada nesse tipo de centrífuga, e ela apresenta 200, 250 ml, maior do que esses tubos que estão mostrados aqui. Mas a gente tem adaptadores que a gente pode utilizar para utilizar aquelas garrafas que eu mostrei para vocês. Bom, pensando então agora nas principais operações unitárias que a gente vai utilizar para fazer o rompimento celular. Essas operações consistem em homogeneização, ultrassom, moagem em moinho de bolas, rompimento químico ou enzimático. Então, todos esses tipos de operações unitárias podem ser utilizadas para promover o rompimento de células. Essas três primeiras são rompimentos celulares que baseiam-se no cisalhamento. Então, esse cisalhamento consiste na aplicação de forças que vão levar ao rompimento das células. E o rompimento químico ou enzimático é utilizando, então, enzimas ou produtos químicos que podem promover hidrólise, solubilização ou desidratação de moléculas que compõem tanto a parede ou a membrana celular. O principal tipo de operação unitária que a gente vai utilizar em escala industrial é a homogeneização. Os homogeneizadores são equipamentos como esse daqui é um homogeneizador de escala laboratorial. Esses homogeneizadores eles apresentam pistões que vão aplicar altas pressões à suspensão celular. Então, a suspensão celular ela vai ser aplicada aqui e a gente vai ter a aplicação de pressões
que vão forçar a passagem dessa suspensão através de um orifício muito estreito, seguido da colisão contra uma superfície, em uma câmara sob baixa pressão. Dessa forma, tanto devido à queda de pressão nessa câmara sob baixa pressão, mais o impacto, a gente vai conseguir promover o rompimento das células sem danificar as proteínas. Então, esse daqui é um exemplo, a amostra ela vai ser aplicada aqui, e aí ela vai passar por todos esses dispositivos que eu falei com vocês e ela vai ser obtida através aqui em um determinado recipiente que a gente acrescentar. Quando a gente trabalha com proteína, é importante que esse sistema seja mantido sob temperaturas mais baixas. Então, existem adaptadores que a gente pode acrescentar para que essa solução, essa suspensão que está passando aqui, ela fique em uma temperatura mais baixa. E em escala laboratorial, a gente também costuma manter o recipiente no qual a proteína vai ser obtida em temperaturas mais baixas. Então, a gente pode colocar o recipiente, por exemplo, em uma caixa com gelo, para que a gente mantenha um ambiente mais adequado para armazenamento da proteína. Aqui a gente tem exemplos de células de leveduras antes de passar pelo homogeneizador e após a passagem pelo homogeneizador, a gente consegue ver as células todas lisadas. Com essa amostra aqui agora, pessoal, é que a gente tem que fazer novamente aquela etapa de separação sólido-líquido que eu falei com vocês. E aí a gente vai obter o sobrenadante. Então, quando a gente pensa em bactérias, é nessa etapa que a gente obteve esse segundo sobrenadante que a gente vai ter a proteína presente em uma solução, sem a presença dos debris celulares e sem a presença das células. Quando a gente fala de células de mamífero, as proteínas, na maioria das vezes, elas já vão ser secretadas diretamente para o meio de cultivo. Então, a gente não precisa dessa etapa de rompimento celular. Então, pessoal, ok. A gente viu até agora as etapas que a gente conseguiu, as etapas que a gente precisa realizar para que a gente chegue no sobrenadante. Então, tanto o sobrenadante que foi proveniente a partir de um produto que era intracelular, como o sobrenadante que foi proveniente de um produto que já era extracelular. Bom, a partir desse sobrenadante, então, quais são as próximas etapas? As próximas etapas elas vão consistir nos processos de recuperação, de purificação intermediária, de purificação final. Nessas etapas aqui, o principal tipo, na verdade, nessa primeira etapa aqui, que é a etapa de recuperação e isolamento primário, nessa etapa, ela vai ser feita principalmente para que a gente consiga realizar um aumento da concentração da nossa proteína. Porque a gente pode ter, proveniente desse sobrenadante, um volume muito grande. Então, a gente pode realizar uma primeira etapa que promova a concentração da nossa proteína. Então, essa etapa ela pode ser realizada, por exemplo, através de uma filtração, para que a gente consiga aumentar essa quantidade de proteína. As etapas seguintes, que consistem na purificação intermediária, purificação final, o principal tipo de operação unitária que a gente vai utilizar aqui consiste na cromatografia. Então, aqui a gente vai ter cromatografia, sendo que na purificação intermediária, o objetivo da cromatografia vai ser eliminar a grande maioria das impurezas, a grande maioria dos contaminantes. Quando a gente pensa na purificação final, que é o polimento, a gente vai eliminar impurezas que são mais relacionadas com o nosso produto. Então, tanto a gente pode ter proteínas que apresentam características físico-químicas muito semelhantes, como a gente pode ter também compostos que são, por exemplo, agregados da nossa proteína, que às vezes a gente não consegue eliminar antes. A gente vai eliminar nessa etapa de polimento. Uma outra característica que vai ser bastante importante nessas etapas de purificação intermediária e purificação final é acrescentar etapas que promovam a remoção de vírus. Porque quando a gente trabalha principalmente com as células de mamífero, a gente pode ter a contaminação viral. E aí é essencial que a gente acrescente pelo menos 2 etapas que vão promover a eliminação de vírus, a remoção de vírus. E essas etapas de remoção de vírus, elas têm que ser validadas, ou seja, tem que ser provado que aquela etapa realmente é eficiente para eliminação dos vírus. Então, isso é essencial em um processo produtivo de biofármacos. Quando a gente pensa, por exemplo, nas células bacterianas, em que a gente tem aquela camada externa
de lipopolissacarídeos, que consistem nas endotoxinas, a gente tem que ter etapas também para que a gente promova a eliminação dessas endotoxinas. Da mesma forma, a gente tem que ter uma validação, ou seja, a gente tem que provar que essas endotoxinas elas foram eliminadas. Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai ver os principais tipos de cromatografia que podem ser utilizados. E a gente também vai ver alguns exemplos de esquemas, né, de processos produtivos de biofármacos.